Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu gostaria de fazer alguns comentários em relação a uma matéria que foi publicada no site do jornal Metrópolis sobre uma figura que está em bastante evidência nas últimas semanas, que é a figura do Pablo Marçal, candidato a prefeito na capital do estado de São Paulo. Então, o que acontece? O site do jornal Metrópolis publicou uma matéria intitulada "Marçal critica a teoria da evolução e defende criacionismo nas escolas". Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem a matéria e lerem ela na íntegra, né? Porque eu vou ler apenas alguns trechos. Mas o assunto, obviamente, em relação, levando em consideração a minha área de pesquisa, me atraiu, e aí eu queria fazer algumas considerações. Então vamos lá. Essa matéria é do dia 21 de agosto, então ela é bem recente. O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, defendeu nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, que os professores discutam teorias criacionistas em sala de aula. O influencer disse não acreditar na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Isso é uma forma de tirar a existência de Deus, disse Marçal a jornalistas antes de participar de um podcast na zona sul da capital. Então vamos lá, né? A minha primeira consideração em relação a isso, né? É um retorno, ou nem é um retorno, né? É a manutenção de um debate aí que ocorre e que não é de hoje sobre a questão criacionismo-evolucionismo. Que é? O Marçal está partindo de uma posição criacionista. E o que os criacionistas eles defendem? O ensino do criacionismo dentro da escola. Mas, de uma maneira mais particular, o que eles defendem aqui é o criacionismo dentro das aulas de biologia como uma suposta teoria que poderia ser equivalente à teoria da evolução, como uma teoria alternativa. Qual é o problema nisso aqui? Veja só, primeira questão, eu não me oponho que o criacionismo possa aparecer nas aulas na escola. Por exemplo, nas aulas de história, que é a minha área. Então, o criacionismo pode ser apresentado lá como um conjunto de ideias que foi criado num determinado momento, por uma determinada sociedade, baseado em todo um cenário, todo um contexto, e que depois influenciou outros povos, etc, etc, etc. Então, assim, pensar o criacionismo como uma criação histórica. Agora, o que está sendo colocado aqui não é isso. O que está sendo colocado aqui é de pensar o criacionismo como algo que possa ser equivalente em termos comparativos com o evolucionismo. E o evolucionismo, ele é uma teoria que foi desenvolvida com base num processo de investigação científica, calcado em evidências, em ideias e evidências. Então, quando ele diz que não acredita na teoria da evolução, ele diz que não acredita nas evidências fornecidas pela teoria da evolução, por todos aqueles que pesquisam a partir desse referencial e que têm esses elementos para comprovar as teses centrais do evolucionismo. Obviamente, aqui é uma posição de fé dele. Tanto é que na sequência, ele diz, isso é uma forma de tirar a existência de Deus, ou seja, o ensino do evolucionismo como uma forma de tirar a existência de Deus do espaço escolar, e aqui a gente poderia ampliar como uma forma de afastar os alunos e as alunas de Deus. Aqui já também uma outra confusão, porque a escola não é uma igreja. Eu já me referi a isso aí em um vídeo anterior, recentemente. A escola não é uma igreja. Então aqui o que está sendo colocado é a possibilidade de se pensar o ambiente escolar como um ambiente proselitista para um credo religioso específico. Que credo é esse? É o credo que tem como fundamento a ideia do criacionismo. Então, assim, muito perigoso, tá? Tem mais algumas coisas. Ele vai falar sobre Darwin e tal, vai criticar o Darwin, para o criacionista tem essa crítica, leva a crítica até para um lado pessoal em relação a Darwin, mas isso aí eu vou deixar
Não vou deixar de lado, vocês podem ler no artigo, que vai ficar no link. Eu só queria ler uma outra coisa. Tem um outro ponto aqui da matéria que é interessante, que é mais uma afirmação do Pablo Marçal. Eu defendo o Estado laico, só que a gente não é um Estado ateu. Por que na escola nós não fazemos as crianças pensarem? Tem 2, 3, 4, 10 teorias. Vamos pensar para a gente chegar numa conclusão. E aí, esse ponto aqui, qual é a questão que eu queria ressaltar em relação a isso? É a confusão, muitas vezes intencional, entre Estado laico e Estado ateu. E essa confusão, ela tem como um propósito passar a imagem de que o Estado laico ele é um tipo de Estado que se propõe a proibir e a segregar a religião, as crenças religiosas no espaço público, ou até mesmo a proibir que as pessoas possam ter algum tipo de crença religiosa. Vai fechar a igreja, não sei o que, vai proibir a religião e tal, todo mundo vai ter que seguir não sei o que e tal. Isso é um erro, tá? É um erro conceitual dizer que Estado laico é Estado ateu. Eu defendo o Estado laico, só que a gente não é um Estado ateu. Só que aqui tem uma sutileza, tem uma sutileza, na verdade, em associar Estado laico a Estado ateu. E isso é um erro tanto conceitual quanto é um erro histórico. Se nós olharmos as experiências históricas sobre laicidade de Estado em diversos países, em diversos povos, que se organizaram a partir dessa lógica. E isso tem como um dos objetivos fragilizar o princípio de laicidade e abrir espaço, então, para que os grupos que têm visões de mundo religiosas e pretensões políticas associadas possam ganhar espaço e moldar as instituições do Estado de acordo com as suas convicções. Isso é extremamente perigoso. Em entrevista à rádio CBN, Anthony Wright, principal responsável pelas propostas de Marçal para a educação, defendeu a teoria do design inteligente, segundo a qual algumas estruturas do corpo humano são complexas demais para serem desenvolvidas por meio da evolução. Abre aspas, acho que tem que apresentar as teorias, tem de apresentar a teoria da evolução e que existe também a teoria do design inteligente, que é muito interessante, afirmou Wright na ocasião. Teoria do design inteligente. Aqui, o design inteligente, ele é, digamos, uma teoria que se propõe científica, mas que no fundo, se nós olharmos lá dentro, é puro criacionismo. O design inteligente, ele foi, digamos, uma remodelagem do criacionismo, e isso tem origem lá nos Estados Unidos, no final da década de 1980, década de 1990, quando os criacionistas estavam tendo muitas dificuldades em conseguir ter vitórias judiciais para que o criacionismo voltasse a ser ensinado em sala de aula dentro da perspectiva como a teoria explicativa sobre a origem da vida do ser humano, inclusive em substituição ao evolucionismo. Nós não podemos esquecer que nos Estados Unidos houve um tempo em que a teoria da evolução do Darwin era proibida nas escolas e o que era ensinado era a visão bíblica. E lá em 1925 nós tivemos o famoso julgamento do macaco, onde um professor foi processado por ter ensinado o evolucionismo em sala de aula. Depois da Segunda Guerra Mundial e com a questão da Guerra Fria e com a percepção de que a União Soviética estava em vantagem em termos da corrida espacial e de inovação tecnológica, o governo dos Estados Unidos percebeu que um dos calcanhares de Aquiles era a questão do ensino, o que estava sendo colocado lá para as pessoas no ambiente escolar, e viu que o criacionismo não dava mais conta de sustentar uma competição com uma potência estrangeira. Então o evolucionismo ganha espaço a partir disso. Então os criacionistas eles remodelam a sua ideia e a partir daí
eles vão trazer toda uma argumentação, toda uma lógica de conceitos supostamente científicos para sustentar exatamente isso que o Wright está colocando aqui. Ou seja, né, há uma complexidade tão grande no mundo, nas formas de vida, que isso só pode, né, o raciocínio tende a levar a isso, é um raciocínio vicioso que ele quer nos levar a isso, que só pode ter tido um projetor. Esse projetor, esse design inteligente, ele nunca é nominado, mas fica muito evidente que é Deus. Tá? Então, e isso aí vem sendo colocado como uma argumentação, uma teoria científica que mereceria crédito, deveria também estar no espaço escolar. Eu até concordaria e volto com a mesma lógica que eu falei para o criacionismo. Então, nas aulas de história, vamos falar sobre a origem e os porquês da criação do design inteligente. Agora, mas não é na aula de história que tem foco aqui. No caso, o foco aqui é particularmente o campo da biologia, é tentar fazer isso como algo científico. Lamentavelmente, a universidade que eu dou aula, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que realiza um evento científico que é colocado como o maior evento científico do estado, alguns anos atrás, chamou o Marcos Eberlin, que é um defensor do design inteligente, para fazer uma palestra num evento chamado, propalado como o maior evento científico do estado. Palestra sobre design inteligente. Então vejam o perigo a que isso pode chegar, e tentar ser vendido como algo científico. E aí, para finalizar, a matéria aqui do Metrópolis vai falar sobre a Base Nacional Curricular, né? O que está dizendo a Base Nacional Curricular sobre o ensino nas escolas. E aí tem como parágrafo final o seguinte, uma coisa preocupante. Está parado na Câmara dos Deputados, aguardando o parecer do relator na Comissão de Educação, um projeto de lei de 2014 do deputado federal Marco Feliciano, do PL de São Paulo, que prevê a inclusão na grade curricular das redes pública e privada do ensino de conteúdo sobre criacionismo. Então, ou seja, é a ideia aqui, então, de tornar lei, consequentemente, obrigatório que o criacionismo passe a compor a grade, dos conteúdos a serem ensinados na escola. Isso aí vai para o campo da biologia também. Não sei como é que seria isso, quais disciplinas estaria, mas o foco aqui realmente é pensar as áreas científicas e trazer o criacionismo como uma possibilidade de ser apresentado como uma maneira de compreender o mundo alternativa às teorias científicas que são tradicionalmente ensinadas. É um grande, mais uma vez eu alerto para o perigo em relação a isso, que é algo bastante preocupante e mostra como esses grupos eles estão avançando, e não é de hoje, e eles têm um projeto político muito bem articulado, e esse projeto político ele se fundamenta numa visão de mundo religiosa, e é aquilo que eles tentam e querem e desejam impor para o conjunto da sociedade. Porque nós vamos partir do princípio que tem que colocar o criacionismo, porque a ideia que eles estão falando aqui é que nós temos que abrir espaço para teorias alternativas, a questão do evolucionismo, então vamos colocar tudo, não só o criacionismo. Todas as crenças religiosas, todas as religiões que têm uma visão específica sobre a origem do mundo, da vida, do ser humano, então coloca tudo lá. Vamos ensinar a questão como que a Umbanda, o Candomblé, eles pensam a questão da origem do mundo. Esse pessoal vai aceitar isso? Vai aceitar que religiões de matriz africana sejam ensinadas também nas escolas como uma teoria alternativa ao evolucionismo? Ou eles querem só o criacionismo? Bom, pessoal, era isso. Digo aí o que vocês pensam sobre o assunto e nós nos encontramos em breve. Um abraço.